Ele fala através das árvores. Ele fala através do canto dos pássaros. Ele fala através de um irmão, de uma irmã. Ele continua sendo Deus. Eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração. E durante essa semana, o Senhor vem trabalhando isso em mim. Querido, no decorrer da nossa vida, existe algumas coisas que vêm para tirar a nossa alegria. E eu creio que são demônios enviados para roubar a nossa alegria, para tirar o nosso prazer, para nos entristecer. E algumas coisas no decorrer da vida vão acontecendo, e se nós permitirmos, se nós deixarmos, nós vamos nos tornando pessoas amargas. Nós vamos perdendo o sentido da vida. Quando você vê um adulto muito irritado com um jovem, é porque esse adulto de alguma forma foi castrado na sua juventude. E quando ele olha para aquele jovem feliz, expressando muita alegria, ele não consegue suportar ou lidar com aquilo, e ele quer também frustrar aquele jovem, é algo inconsciente. Porque o diabo, a Bíblia diz, o nosso adversário brama como leão, buscando a quem possa tragar. E ele vem tentando tragar, roubar, tirar a nossa alegria. Mas o Senhor, Ele veio para dar vida e vida em abundância. E é essa a promessa de Deus para mim e para você. E se porventura você entrou aqui hoje e o diabo de alguma forma estava tentando tirar, roubar a tua alegria, ele será repreendido no nome de Jesus e você vai voltar a sonhar. Amém? E eu quero conversar com você um pouquinho hoje sobre sonhos. E quando nós falamos de sonho, nós imaginamos diversas coisas. Por exemplo, tem um sonho que é muito gostoso. Pode ir passando, Lipe. Quem gosta desse sonho aí? Não passou ainda, Lipe? Tem uns que a gente já até deu uma lambidinha no beiço, né? Pastor, para que você foi mostrar isso? Fiquei até com fome agora. Irmão, um sonho... Calma, Felipe. Um sonho desse aí, com chocolate quente nesse friozinho que vai fazer hoje à noite. Alguns preferem com um chazinho, outros com um café, outros com a Coca-Cola, né? Que é já para detonar tudo, né? Fala, já vamos arrebentar, arrebenta tudo. A pastora já estava pensando na Coca gelada, de quando abre faz tss, né? E esse também aqui é um sonho. E todos nós temos sonhos. E talvez o diabo tentou roubar a sua alegria e você talvez deixou de sonhar, mas não porque você tenha deixado de querer, mas você falou, é difícil alcançar, e para não sofrer, de alguma forma você bloqueou. Mas existe outros tipos de sonho. E como é bom sonhar, né? Pode passar, Lipe. Olha só a coisa linda, né? Hoje teremos a apresentação de criança, né? Toda ceia. Irmão, existe coisa mais linda do que você olhar para um bebê dormindo? Sim ou não? Porque quando eles acordam na madrugada é desesperador, né, irmão? Quem tem filho aqui? Quem já ficou desesperado na madrugada? Pensei que era só eu e a pastora. E o nosso desespero, ele é duplo. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque se uma acorda, acorda a outra. Aí a gente já tem que correr, meu Deus do céu, corre. A primeira coisa que a pastora fala, corre, corre, senão vai acordar a Estela. Corre, corre, senão vai acordar a Estela. Porque uma acordar na madrugada já é ruim, mas dois é demais, né, irmãos? E eu fico pensando quem tem gêmeos.
E a pastora, que não tem muito juízo, ela orava, Senhor, me dá gêmeos. E eu vejo como Deus foi bom conosco, né? Já pensou se ele escuta ela? Mas, como é bom sonhar. E é Deus quem coloca o sonho sobre as nossas vidas. Mas, não é desse sonho que nós vamos falar hoje. Tem mais uma imagem aí depois do bebê, Felipe. Olha só que bonitinha. Irmão, até os cachorros sonham. Eu acho que eles sonham. Às vezes a minha cachorra, ela está deitada lá e fala assim, eu falo, ixi, deve estar sonhando, só pode. Os cachorros de vocês fazem isso também? Pensei que era só a minha, né? Eu fico assustado, eu falo, rapaz. E tem hora que parece que não é sonho, é pesadelo. E ela é pequenininha, né? Uma Rottweiler. Então, só que não é desse sonho que nós vamos falar. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela, livro de Salmos, capítulo 37. Verso de número 3. Salmos 37, verso 3. Diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimente-se da verdade. Verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Essa versão que eu estou lendo é a Almeida, revista e corrigida, diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. A linguagem de hoje diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Mas independente da versão que ele usada ou lida, o salmista ele está dizendo o seguinte: olha, agrada-te do Senhor e Ele vai conceder os desejos do seu coração. E quando eu leio agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração, eu lembro de quando Jesus resume os 10 mandamentos em 2. O primeiro, amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. O segundo é semelhante a esse, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. E como muitas das vezes nós vamos amar o nosso próximo se nós não temos amor nem por nós mesmos? Então primeiro nós precisamos nos amar. Quando Deus fala, olha, busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas, eu imagino o salmista dizendo, deleite-se no Senhor. Ou seja, deleitar significa ter prazer, regozijar-se nele, se alegrar nele. E é isso que o salmista estava dizendo, olha, nós precisamos ter prazer nele. Nele quem? Em Deus. Querido, deleitar-te no Senhor é ter prazer nele e em estar neste lugar, na casa de oração. Davi, ele diz, olha, um dia, Senhor, nos teus átrios, um dia, Senhor, na tua presença, um dia, Senhor, na tua casa, vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Querido, quando Davi está dizendo isso, ele entende plenamente a soberania do nosso Deus, irmão. O quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. Davi, ele entende que vale muito mais estar com o Senhor do que qualquer outra coisa que nós possamos alcançar. Mas olha, irmão, como Deus, Ele é maravilhoso. O salmista está dizendo, olha, deleite-se no Senhor e Ele vai conceder os desejos do seu coração. Então nós podemos sim desejar, nós podemos sim querer. E o que é o desejo?
Muitas das vezes se confunde desejo só com a atração que o marido tem pela esposa ou vice-versa. Mas, querido, desejar é muito além disso. Talvez alguns de vocês sentaram aqui, viram a mesa da ceia posta, como no final geralmente alguém fala, pastor, dá uma uva. Pastor, dá um pedaço desse pão. Por que você pede? Porque você olhou e você desejou. Será que está boa essa uva? Não, pastor, eu não gosto de uva, eu gosto de banana. Porque cada um gosta de uma coisa. Nem todo mundo gosta de tudo. Então o desejo, querido, ele vai muito além do que aquilo que muitas das vezes nós imaginamos. E o Senhor está falando, olha, se você se deleitar em mim, se você estiver em mim, se eu for a sua prioridade, se você estiver em mim, eu vou estar em você e eu vou conceder os desejos do seu coração. Mas a grande verdade é que muitas das vezes nós queremos tudo e deixamos de buscar aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Amém, Israel? Poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Então, querido, você pode imaginar, mas tudo isso que você imagina só vai ser possível alcançar se o nosso Deus permitir. E como é que eu alcanço isso, pastor? Tendo prazer nele, entregando a sua vida a ele, caminhando com ele, e ele vai te ajudando no meio dessa caminhada, ele vai te fortalecendo, ele vai te ajudando. E para conquistar algumas coisas, querido, eu e você precisamos aprender a fazer algumas coisas de todo o nosso coração. Agrada-te do Senhor, deleite-se no Senhor. E quando eu penso em fazer ou falar algumas coisas do coração, se entregar realmente a Ele, estivemos aqui hoje no culto das 9 horas da manhã, estávamos aqui com uma galera, fizemos um culto, acabou o culto, alguns do louvor já estavam, outros chegaram depois, porque eles tinham um ensaio. E eu vou entregar o meu domingo, eu vou entregar uma parte do meu domingo, para que eu possa ensaiar, para que eu possa fazer um louvor, que por sinal estava muito bom. E eu preciso me entregar, fazer com excelência. E o que é fazer com excelência, querido? É fazer com o meu, ou entregar o meu melhor. E eu creio em um povo que tudo que faz com excelência, entrega o seu melhor. E quando eu falo de excelência, querido, eu lembro de José. Irmão, pensa num camarada excelente. Pense num homem que mesmo passando por dificuldades, era excelente em tudo aquilo que ele fazia. A Bíblia diz que José, ele é vendido pelos seus irmãos, e vai lá para a casa de um homem chamado Potifar. Chega lá, ele começa a administrar a casa, ou seja, ser um mordomo, um administrador daquelas coisas. E a Bíblia diz que ele era excelente nessa administração, a tal ponto do próprio Potifar colocar ele para cuidar de tudo que ele tinha. Só que a prova de José, ela não se acaba. A esposa de Potifar se apaixona por ele, por realmente ser um homem excelente, talvez um homem boa pinta, e tenta ter um relacionamento com ele, mas José, ele teme a Deus, e ele não quer, e ele vai para a cadeia, e diz que lá na cadeia sofrendo, depois de ser traído, ele é jogado lá, mas ele faz tudo com excelência. Ele coloca ordem no lugar da desordem.
E aí quando ele assume a posição de governador do Egito, ele também faz tudo com excelência. Você quer receber de Deus algumas coisas, irmão, você vai precisar começar a fazer com excelência. Pastor, mas eu tenho passado por algumas dificuldades, eu tenho sofrido, não importa. Faça com excelência. A Bíblia também, ela fala sobre um homem que também era excelente. Esse homem era jovem, assim como José, Daniel. A Bíblia não só diz que ele era excelente, mas diz que sobre Daniel existia um espírito de excelência. Irmão, tudo que Daniel fazia, ou tudo que ele falava, existia a excelência do nosso Deus. Porque, irmão, Deus, ele é excelente em tudo que ele faz. Você já parou para se olhar de verdade? Olha para sua mão, querido. Olha a palma da mão, olha a parte superior dela, olha as suas unhas. Você corta, as unhas começam a crescer. Olha a palma da sua mão, os riscos. Olha a digital que o nosso Deus colocou em você. Não existe ninguém na face dessa terra com uma digital igual à sua. Olha os dedos, você mexe, você se locomove, você pega, aí sai algumas veias que ligam. Irmão, olha a perfeição de Deus. Olha como você é perfeito. A gente pode olhar no espelho, olhar o nosso rosto, e você tem um nariz por onde você respira. Você já parou para prestar atenção como o nosso Deus é excelente em tudo que Ele faz? Irmão, olha esse cacho de uva. Olha que fruta delicada, olha a delicadeza. A gente para observar. Irmão, quando você olha para a natureza, para as flores, quando você olha para um bebê como aquele, né? Olha para a netinha da Ayla, quando ela está acordadinha assim, aqueles olhinhos azuis. Você fala, Deus, como o Senhor é perfeito. E esses dias alguém chegou empolgado, falando para mim, pastor, você viu que estão fazendo os robôs humanoides, e eles fazem isso, fazem aquilo, e eles estão fazendo a réplica do ser humano. E eu falei, só tem uma coisa que eles não podem fazer. E aí o jovem perguntou, o que, pastor? Eu falei, colocar alma e espírito, porque isso só o nosso Deus faz. Amém? Só Deus pode fazer isso, querido. A tecnologia, ela vai vir, vai avançar, as coisas vão acontecer, mas Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ele é um Deus excelente e perfeito em tudo que Ele faz. E é por isso que eu e você, nós também precisamos buscar essa excelência. E você hoje está aqui, nós estamos aqui falando sobre sonho. E talvez por algum motivo, talvez por uma realidade distante na sua casa, você talvez parou ou deixou de sonhar. Talvez por olhar para você e talvez não se achar capacitado. Ou talvez porque alguém disse que você não podia, ou que você não iria conseguir. Você se limitou e parou de sonhar. Sabe como que eu vejo o nosso sonho? E enquanto eu estava ali, eu até escrevi aqui na minha mão, porque o Senhor falou comigo, roubadores de alegria. E para não esquecer, eu anotei aqui. Mas esses roubadores de alegria é quando você começa a construir, começa a fazer alguma coisa. E no meio desse processo acontece algo para tentar te parar. Algumas semanas atrás, eu e a pastora falamos, o nosso projeto é esse, e agora vai ser assim, 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 assim. E aí aconteceu algo para tentar nos entristecer, tentar nos parar. E Deus começou a ministrar o meu coração, dizendo, isso não pode te paralisar, isso não tem o poder de te parar, só continue fazendo, porque o diabo, o nosso adversário, vai sempre tentar parar você.
É como aquele louvor que diz, logo após uma vitória, como um contra-ataque do mal. É justamente isso, querido. Você recebe uma notícia boa, ou você fecha um negócio, acontece alguma coisa, e parece que algo vem para tentar te paralisar. Mas em nome de Jesus, nessa noite, isso vai cair por terra, em nome de Jesus. Querido, não desista por conta dessas coisas que vão acontecendo. E às vezes nós estamos ali construindo o nosso castelinho. Você vai lá para a praia, começa a brincar e faz um castelinho de areia. E você começa a montar o castelinho, de repente a maré vai subindo, vem a onda e derruba aquele castelo. E aí você fica triste porque o castelo caiu. O diabo, irmão, todas as vezes que nós começamos a tentar construir o castelo, ele vai sempre tentar derrubar. E é por isso que Jesus diz o seguinte, olha, construa a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha, irmão? Jesus. Se nós construirmos a nossa casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, vai vir a água, vai vir o vento, vai vir muitas coisas, mas nós vamos permanecer firme e vamos alcançar o nosso propósito, porque o salmista disse, deleite-se no Senhor, e Ele vai conceder o desejo do seu coração. Porque muitas das vezes nós não alcançamos, porque nós paralisamos em meio aos ataques do inimigo. Esses dias, nós também estávamos planejando algumas coisas. Não, na verdade, a pastora iniciou um trabalho que Deus colocou no coração dela, um evento, um trabalho com mulheres. E foi o primeiro que ela fez. Não, mas nesse formato. O primeiro nesse formato. E ela com sonhos e projetos e algumas coisas atrapalhando, e você vê realmente o grande esforço para concretizar, para fazer. E aí, irmão, ela fez, e a Emily acordou, mãe, eu vou com você, e estamos juntos, e vamos, e aquela coisa, aquela euforia. E a Emily foi, ficou com ela, passou o dia bem, ficou no evento, acabou o evento, irmão. A Emily, febre de 40 graus. Chegou em casa ruim. Aliás, aqui na igreja, né, que nós nem tínhamos ido embora. Ela veio do evento para cá. Nós temos uma reunião com os nossos líderes, acaba o culto. Entrei na sala, a Emily chorando, que foi? Não, estou com muita dor de cabeça, aqui está doendo não sei o que, coloquei a mão, está com febre, mas estava bem durante o dia. Não, pai, eu estava normal. Eu falei, Satanás. Peguei o óleo ungido, enchi minha mão de óleo, taquei na cabeça dela e orei. No outro dia, ela ainda não estava bem, fomos para o médico e fazer exame. Não, mas não tem nada no exame. Porque o diabo ele vem tentar para contra-atacar, para tirar as nossas forças, porque ele não pode nos impedir. E aí acabamos de chegar, a pastora acabou de chegar com a Emily, eu estava trabalhando, trouxe a Emily para casa, aí já tinha tomado alguns medicamentos e já estava um pouco melhor, e a pastora, agora tranquila, aí ligaram da creche. Alguém acorda o Enzo, pelo amor de Deus? Acorda aí, ó, isso. Fica firme, jovem. Isso. E aí a pastora está lá e toca o telefone na creche, vem buscar a Estela, que ela está com febre, não está bem. Acabou de chegar do hospital. E ela fala, amor, me ligaram da creche, a Estela não está bem. E eu orando, intercedendo. Falei com a minha mãe, ora pelas meninas. Porque o diabo ele vem, a pastora falou assim, eu não vou mais fazer evento. Eu falei, você vai. Nem que for obrigada, você não vai desistir do seu sonho. Nós vamos contra-atacar com mais força. Eu aprendi uma coisa, querido, o diabo ele ataca, mas nós contra-atacamos com mais força. E o meu compromisso com Deus é toda vez que ele me atacar, eu vou para cima dele com mais força ainda. Eu não vou esmorecer, eu não vou parar no meio do caminho. Mas eu tomei uma decisão e você precisa tomar uma decisão. Porque ele vem para tentar tirar os teus sonhos, os seus projetos. Talvez o sonho simples de casar, talvez o sonho simples de ter uma família, o sonho de repente de montar uma empresa, o sonho de repente de ir para fora do país.
o sonho com os teus filhos. Eu não sei o que você tem sonhado, eu não sei o que você tem almejado, o que você tem buscado de Deus para a sua vida. E eu quero dizer para você que nunca vai ser tarde para você correr em busca daquilo que queima no seu coração. Então você pode ir em busca daquilo que o nosso Deus já preparou para você. O que será que tem roubado, irmão, a sua alegria? O que será, irmão, que tem roubado você de você mesmo? Talvez você era um homem, uma mulher, alguém muito alegre, feliz, e coisas foram acontecendo e te paralisaram. Talvez você insistiu ou tentou em algumas coisas e essas coisas não aconteceram, não foram da forma que você queria. Roubadores de alegria. E nós vamos orar juntos hoje aqui, para que todo roubador de alegria caia por terra e que você possa voltar a sonhar. Mas não só voltar a sonhar, que o seu sonho se realize muito maior e muito melhor do que aquilo que você pensou ou imaginou. Ainda há esperança para mim, ainda há esperança para você. O tempo pode parecer que está passando, mas o Senhor continua sendo Deus. O lema da nossa igreja, irmão, é Hebreus 13:8. O nosso Deus foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Se coloque de pé no seu lugar. A Nath está com o meu celular, eu preciso dele por um instante. Aleluia, Jesus. Obrigado. Querido, o que é que tem roubado a sua alegria? O que é que tem tirado de você o prazer de fazer algumas coisas? Aleluia. Nós fomos criados, irmão, para dar fruto. Querido, não desista. Não pare no meio do caminho. E eu pedi para eles, para que eles possam cantar um louvor, que diz o seguinte: foi por causa dele que eu ainda não parei. É por conta dele, irmão, que nós não paramos, é somente por ele que nós não desistimos. Deleite-se no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Creia nisso, querido, essa é uma garantia. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu casamento? Como é que está lá em casa? Hein, amigão? Como é que está o relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos? Ei, mulher, como é que está o relacionamento com o seu cônjuge? Ei, filhos, como é que está? Como é que vocês têm vivido? Feche seus olhos. Começa a falar com o Senhor. Como é que está? O Senhor, Ele é perfeito, Ele faz tudo perfeito. Preste atenção, querido. Eu parava agora, o cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um
pouco e não desiste. Ele não desiste. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Tem dia que a gente parece estar exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Se fosse pela nossa força, irmão. Ainda bem que é na força dele. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Nós vamos chegar lá, irmão. Por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Aleluia! Obrigado, Jesus. É somente por Ele, irmão. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Aí talvez alguém vai perguntar pra você: por que você sobreviveu nessa batalha? É por causa dele, irmão. O que te manteve de pé? É Ele aí que tu nos vira pra essa fortalece. pessoa e fala assim: A palavra diz: diga ao fraco, sou forte. Que eu não parei, foi por causa Ele é aquele que levanta que está caído. Ele é aquele que dá força ao que não tem nenhum vigor. Dizendo que oh, aleluia! É por causa dele. É por não parei, é por causa dele que eu não desisti. É somente Ele, irmão. É por causa dele que estou aqui dizendo que é por causa dele, que é por causa dele. Aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças como águias. Vão correr e não vão se cansar. Oh, aleluia! Continua firme, irmão. Continua caminhando. Continua porque Ele é contigo. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Aleluia! É somente Ele, irmão. E eu quero orar por você hoje. Gostaria que você que sente dessa forma,
que sempre que você conquista algo, sempre que você faz algo, vem roubadores de alegria, tentando tirar a sua alegria. Você que de repente já desistiu do seu sonho, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Pode sair do seu lugar, fique à vontade, vem aqui, nós vamos orar por você. Enquanto nós oramos, nós vamos tocar um louvor, irmão. Senhor, em nome de Jesus. Eu sei, Deus amado, que o Senhor está nos conduzindo aqui hoje. E é o Senhor quem nos faz continuar. Aleluia. Se você é essa pessoa que o Senhor está falando, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Mas você que está aqui na frente agora, preste atenção um pouco em mim aqui. Querida, a Bíblia diz o seguinte: Agar, ela está com seu filho. A Bíblia diz que Abraão tinha colocado ela para fora junto com o menino. Ela havia sido largada no deserto para morrer. Preste atenção que Deus está falando ao meu coração. Querido, e quando Agar já não tem mais suprimento de água, já não tem mais suprimento de pão, ela está naquele deserto, ela sai para longe do menino e deixa o menino lá para morrer, e ela diz: olha, não tem mais situação, não tem mais condição, eu vou morrer, então eu vou sair de perto do meu menino, para que eu não morra nesse lugar, eu vou sair de perto do menino, para não ver o meu filho morrer. Irmão, Agar não tinha mais esperança. Ah, querida, nessa hora que o nosso Deus entra em ação. Ele é mais criativo do que os produtores de Hollywood, irmão. A Bíblia diz que Agar está lá, de um lado, Ismael do outro, quase morto. Mas aí vem um anjo. A Bíblia diz que Deus abre um poço, uma fonte naquele lugar, uma fonte no deserto, irmão. E diz: ei, o menino não vai morrer. Eu quero profetizar sobre a sua vida, querido. Talvez hoje você esteja enfrentando um deserto, mas esse deserto vai passar em nome de Jesus. E que seja necessário, o nosso Deus é poderoso para abrir um poço no deserto e fazer jorrar água. Oh, riba da gasolina, riba da raiva. Eu vejo água de Deus brotando sobre a sua vida. Eu vejo água vindo sobre a sua vida, lavando as suas dores, lavando as suas feridas, enxugando as suas lágrimas. Não é o fim. Aquilo que talvez você imaginou que era o fim, não é o fim. O fim, na verdade, é o começo daquilo novo que Deus vai fazer na sua vida. Xerebandaragaço, xerebandanaio, yemandanaio, yemandanaie. Não é o fim. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Se prepara, querido. Não é o fim, é o início. O início de uma nova história. Se lançaram você numa cova e O Senhor está lavando feridas hoje aqui. matar os teus sonhos. Talvez você tenha sentido humilhado, humilhada, O teu coração, envergonhado, envergonhada. Talvez colocaram e jogaram o seu nome na lama. Ei, saiba que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. E o nosso Deus é aquele que levanta. Ele está te levantando nessa noite com poder e glória, para que você possa viver um novo tempo na sua vida. pare de lutar. Oh, aleluia!
Restaura sonhos nesse lugar. Restaura sonhos nesse lugar. Recebe a cura. Sim, Deus, nós declaramos cura. Recebe a unção. Nós declaramos capacitação do Senhor. Unção de ousadia, unção de conquistas, unção de multiplicação. Aleluia. Recebe. Coloque a mão no seu coração, que nós vamos orar juntos. A Bíblia diz que a oração do justo tem efeito, que ela é poderosa. E nós vamos orar, irmãos, juntos. Juntos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu apresento a vida desses meus irmãos que aqui estão. Senhor, a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez alguns deles tenham passado noites difíceis, em claro, em questionamentos, perguntando algumas coisas. Mas Pai, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que conhece e sonda o coração do homem. Jesus, sonda o coração dos teus filhos. Senhor, abençoa eles. Senhor, reverte essa situação. Levanta eles, Pai, tira eles dessa humilhação, tira eles, Deus, da vergonha, e que eles possam conquistar, Senhor, aquilo que um dia eles planejaram, aquilo que um dia eles sonharam. A casa, Senhor, vai acontecer. Filho, Senhor, vai acontecer. Ah, Senhor, os desejos mais profundos do coração, Senhor, nós chamamos a existência agora, em nome de Jesus. Tua palavra diz que nós precisamos chamar a existência como se já existisse, e nós chamamos a existência, esses sonhos, como se já existisse. Nós declaramos que já existe, nós declaramos que já é realidade. É só uma questão de tempo, Senhor. É só uma questão de tempo. Nós abençoamos teus filhos e declaramos, ó Deus, que eles vão viver um novo tempo para a glória de Deus. Amém? Aleluia! 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 É um novo tempo, irmão. Um novo tempo.